Milena, uma jovem que morava no interior da cidade, confiou cegamente em seu irmão, quando ele sugeriu que eles se mudassem juntos para a cidade. Porém, aconteceu algo que a deixou completamente traumatizada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Milena e Gustavo eram irmãos inseparáveis. Desde pequenos, compartilhavam não apenas o mesmo sangue, mas também uma amizade profunda que os mantinha unidos em todas as circunstâncias. Cresceram juntos em uma pequena cidade no interior, onde as aventuras nas ruas tranquilas eram suas maiores diversões. No entanto, em um dia sombrio de outono, o destino lançou sobre eles uma tragédia avassaladora. Um acidente de carro tirou a vida de seus pais de forma abrupta, os deixando órfãos ainda quando crianças. Milena, com seus 8 anos, e Gustavo, com apenas 6, viram suas vidas mudarem drasticamente em um instante. O acidente aconteceu em uma estrada sinuosa, envolta por uma densa neblina que obscurecia a visão dos motoristas. O carro da família perdeu o controle em uma curva acentuada, deslizando para fora da pista e colidindo violentamente contra uma árvore. O impacto foi tão intenso que o veículo ficou irreconhecível, e seus pais foram tirados de suas vidas de forma brutal. Enquanto Milena e Gustavo estavam presos nos destroços retorcidos do carro, uma sensação de terror os envolveu. A pequena Milena segurou a mão de seu irmãozinho com firmeza, tentando acalmá-lo em meio ao caos. Milena, onde estão papai e mamãe? Tô com medo. Gustavo perguntou, sua voz tremendo de medo. Eu não sei, Gustavo. Também tô com medo, mas vou cuidar de você, respondeu Milena, tentando parecer corajosa, apesar do seu próprio medo. Enquanto esperavam desesperadamente por ajuda, Milena e Gustavo choravam descontroladamente. A espera parecia uma eternidade, até que finalmente, um carro parou na estrada e o motorista chamou uma ambulância, enquanto acalmava as crianças. Depois de um tempo, os socorristas chegaram ao local do acidente. Com muito esforço, conseguiram resgatar os 2 irmãos dos destroços retorcidos do carro. Milena e Gustavo foram levados às pressas para o hospital mais próximo, onde receberam tratamento para seus ferimentos. Milena sofreu algumas fraturas, mas nada comparado à dor que sentiu ao perder seus pais. Gustavo teve apenas alguns arranhões, mas estava profundamente abalado pela perda. Após o acidente trágico que tirou a vida de seus pais, Milena e Gustavo foram acolhidos por seus tios distantes, Marcos e Carla, que se tornaram sua nova família. Embora inicialmente relutantes em assumir a responsabilidade de criar 2 crianças tão jovens, Marcos e Carla receberam Milena e Gustavo de braços abertos, movidos pela compaixão e pelo desejo de manter a família unida. Os primeiros anos na casa dos tios foram difíceis para os irmãos. Eles enfrentaram o desafio de se adaptar a uma nova rotina, lidar com a perda dos pais e superar o trauma do acidente. No entanto, o amor e o apoio de Marcos e Carla foram fundamentais para ajudá-los a superar esses obstáculos. Conforme os anos passavam, Milena e Gustavo se tornavam inseparáveis mais uma vez, criando laços ainda mais fortes como irmãos. Alguns anos após concluírem o ensino médio, Milena e Gustavo enfrentaram o desafio de decidir o que fazer com o futuro. Certo dia, Gustavo sentou-se ao lado de Milena no antigo balanço do quintal, onde costumavam passar horas juntos quando crianças. Gustavo, o que foi? Você parece pensativo, Milena perguntou, notando a expressão séria no rosto de seu irmão. Gustavo suspirou, olhando para o horizonte além das árvores que cercavam o quintal. Sabe, Milena, tenho pensado, já faz tanto tempo desde o acidente. Estamos crescidos agora, não somos mais crianças. E, bem, tenho considerado a ideia de irmos morar na cidade. Milena franziu a testa, surpresa com a sugestão de Gustavo. Na cidade? Mas sempre vivemos aqui no interior. É tudo o que conhecemos. Sinceramente, tenho medo de ir para lá. Gustavo assentiu, balançando levemente o balanço. Eu sei. Mas a cidade oferece mais oportunidades, mais possibilidades para nós. Podemos estudar, trabalhar, construir nossas vidas de uma maneira diferente. Não acha que já é hora de explorarmos o mundo lá fora? Milena ponderou as palavras de seu irmão, olhando para o campo aberto à sua frente. Ela podia sentir a mistura de medo e empolgação pulsando em seu peito. É uma mudança grande. E se não der certo? E se nos arrependermos?
Gustavo colocou uma mão reconfortante no ombro de Milena. Não podemos deixar o medo nos impedir de tentar. Nós enfrentamos coisas muito piores juntos, e sei que aconteça o que acontecer, estaremos um ao lado do outro, sempre. Milena olhou nos olhos de Gustavo, vendo a determinação refletida neles. Ela sabia que ele estava certo. Eles eram mais do que irmãos, eram companheiros de vida, prontos para enfrentar desafios juntos. Então está decidido, Milena disse, com um sorriso tímido se formando em seus lábios. Vamos para a cidade, Gustavo. Vamos começar essa nova jornada juntos. Gustavo sorriu de volta, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Uma vez que a decisão entre eles já estava tomada, faltava o mais difícil. Fazer o tio Marcos entender. Alguns dias depois, quando cuidaram de tudo, inclusive o aluguel do novo apartamento, e se organizaram financeiramente, finalmente os irmãos decidiram conversar com seus tios. Gustavo e Milena trocaram olhares nervosos antes de entrarem na sala onde seus tios estavam reunidos. Marcos estava sentado em sua poltrona favorita, com um semblante sério, enquanto Carla arrumava algumas fotografias em um álbum, perdida em suas lembranças. Tio Marcos, tia Carla, começou Milena, sua voz um pouco trêmula. Precisamos conversar com vocês sobre algo importante. Marcos levantou e ergueu uma sobrancelha, olhando para os sobrinhos com curiosidade. O que é tão importante que precisam interromper nossas atividades? Gustavo respirou fundo, reunindo coragem. Nós decidimos que queremos morar na cidade. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Carla deixou cair o álbum de fotografias, seu rosto se contorcendo em choque e tristeza, enquanto Marcos se levantava abruptamente, sua expressão se tornando em incredulidade e raiva. O que estão dizendo? Morar na cidade? Vocês enlouqueceram? Marcos rosnou, sua voz ecoando pela sala. Gustavo ficou de pé, enfrentando o olhar furioso de seu tio. Nós já conversamos sobre isso, tio, é uma decisão que tomamos juntos. Queremos explorar novas oportunidades, seguir nossos sonhos. Carla soluçou baixinho, incapaz de conter as lágrimas que inundavam seus olhos. Mas vocês são como meus filhos, nossa família, como podem nos deixar? Milena se aproximou de Carla, a envolvendo em um abraço reconfortante. Tia Carla, nós nunca vamos deixar de amá-los. Estaremos sempre em suas vidas, não importa onde estejamos. Marcos passou as mãos pelo cabelo grisalho, lutando para controlar sua raiva. Essa é uma decisão insensata. Vocês não têm ideia do que estão fazendo e eu não vou permitir isso. Gustavo ergueu o queixo, determinado. Respeitamos sua opinião, tio, mas já tomamos nossa decisão. Vamos para a cidade. A discussão continuou por minutos, com Marcos resistindo firmemente à ideia enquanto Gustavo e Milena permaneciam irredutíveis em sua decisão. 3 dias se passaram desde a difícil conversa com seus tios. Gustavo e Milena estavam de pé na porta da casa, com suas malas arrumadas, e prontos para partir. A tensão no ar era quase palpável enquanto esperavam o momento de dizer adeus. Quando Marcos os viu com as malas, seu rosto escureceu com raiva. Ele começou a fazer um escândalo, suas palavras carregadas de desespero e frustração. Milena e Carla, incapazes de conter suas emoções, começaram a chorar, sentindo o peso do conflito que dividia a família. Gustavo, Milena, parem com isso. Vocês não podem fazer isso com a gente. Marcos exclamou, sua voz ecoando pela casa. Gustavo enfrentou seu tio. Tio Marcos, nós já tomamos nossa decisão. Precisamos seguir nosso caminho. Marcos se aproximou de Gustavo, sua expressão contorcida pela angústia. Se saírem por essa porta, não ousem voltar. Estão me ouvindo? Vocês não serão mais bem-vindos aqui. As palavras de Marcos atingiram Gustavo e principalmente Milena como um golpe, mas Gustavo permaneceu firme, ele não iria voltar atrás. Com um nó na garganta, ele pegou sua mala e começou a se dirigir para a porta, puxando suavemente Milena pelos braços. Milena olhou para trás uma última vez, vendo o rosto magoado de sua tia e a expressão furiosa de seu tio. Ela sabia que partir significava deixar para trás uma parte de sua vida, mas também sabia que tinha que seguir sua própria vida. Com um último suspiro, Gustavo e Milena atravessaram a porta, deixando para trás o único lar que conheceram. O som do choro de Carla ecoou pela casa vazia enquanto eles partiam em direção a uma nova vida.
Quando finalmente chegaram ao seu pequeno apartamento, Gustavo não conseguia conter sua empolgação. Ele admirava cada canto do espaço apertado com um brilho nos olhos, vendo o potencial onde outros poderiam ver apenas limitações. Milena, por outro lado, ainda parecia estar presa em suas preocupações e medos. Enquanto Milena olhava ao redor do apartamento, suas sobrancelhas franziram em preocupação. Gustavo, você acha que fizemos a coisa certa? Este lugar é tão pequeno, e parece que estamos bem próximos da favela. Gustavo colocou uma mão reconfortante no ombro de Milena, sorrindo tranquilamente. Eu sei que pode não ser muito, mas é o que podemos pagar no momento. E sabe de uma coisa? Este é o nosso lugar. Podemos torná-lo nosso lar, preenchê-lo com o que quisermos com as nossas regras. Ela respirou fundo, deixando-se levar pela confiança de seu irmão. Você sempre consegue me acalmar. Eu só quero que tudo dê certo. Gustavo sorriu, abraçando Milena. Confie em mim. Nós vamos fazer isso funcionar. Nossas vidas serão diferentes agora, mas tenho certeza de que serão cheias de aventuras e oportunidades. Milena se permitiu sorrir, sentindo uma faísca de esperança se acender dentro dela. Talvez aquele pequeno apartamento ao lado da favela não fosse o começo ideal, mas era o começo de sua jornada juntos, e isso era o suficiente para ela. Após 4 meses desde que se mudaram para o apartamento, a situação de Gustavo e Milena estava longe do que haviam planejado. Enquanto Milena trabalhava arduamente como faxineira para sustentar a casa, Gustavo continuava desempregado, recusando-se a aceitar trabalhos que considerava abaixo de suas expectativas. Milena enfrentava diariamente a humilhação e o cansaço de seu trabalho, mas nunca reclamava. Para ela, era uma questão de sobrevivência, a única maneira de manter um teto sobre suas cabeças. No entanto, ver Gustavo recusando oportunidades de trabalho apenas aumentava sua frustração e preocupação. Certo dia, decidida a enfrentar a situação de frente, Milena chamou Gustavo para uma conversa séria. Ela expôs com calma a necessidade de ele aceitar um emprego, qualquer emprego, para ajudar nas despesas da casa. Mas a discussão que se seguiu não foi nada tranquila. Gustavo, precisamos falar sobre sua situação. Eu sei que não é fácil, mas recusar todos os empregos que surgem não está nos levando a lugar nenhum, Milena começou, tentando manter a calma. Gustavo franziu o senho, com uma expressão defensiva. Eu não vim até aqui para trabalhar em qualquer lugar, Milena. Eu tenho minhas ambições, meus sonhos. Não posso simplesmente aceitar qualquer trabalho que apareça. Milena suspirou, sentindo a frustração borbulhar dentro dela. Entendo que você tem ambições, mas precisamos ser realistas. Estamos lutando para sobreviver aqui. Não podemos nos dar ao luxo de esperar por uma oportunidade perfeita. A discussão esquentou, as vozes se elevando enquanto os dois expressavam suas frustrações e preocupações. Gustavo insistia em sua busca por empregos mais adequados, enquanto Milena argumentava a necessidade de enfrentar a realidade e aceitar o que estava disponível. No final, as palavras ásperas foram trocadas e o silêncio tenso pairou no ar, deixando Gustavo e Milena ainda mais distantes um do outro. 2 dias depois, tudo piorou. Milena chegou ao trabalho apenas para descobrir que a empresa onde trabalhava havia ido à falência. Os funcionários foram informados de que seriam todos dispensados, deixando Milena sem emprego e com um futuro ainda mais incerto pela frente. A notícia devastadora abalou Milena até o âmago. Ela lutou para conter as lágrimas enquanto enfrentava a realidade cruel de estar desempregada mais uma vez. O pouco dinheiro de sua rescisão não chegaria nem perto de cobrir as despesas do mês, deixando-a em desespero. Quando Milena chegou em casa e compartilhou a terrível notícia com Gustavo, esperava encontrar apoio e solidariedade. No entanto, o que recebeu foi muito diferente. Gustavo ficou furioso, sua raiva transbordando enquanto ele começava a culpar Milena pela situação. Milena, como você permitiu que isso acontecesse? Você deveria ter visto os sinais e arranjado outro emprego antes que fosse tarde demais. Gustavo vociferou, sua voz cheia de amargura e frustração. Milena ficou chocada com as palavras de seu irmão. Ela não podia acreditar que ele estava culpando por algo que estava além de seu controle. Gustavo, eu fiz o meu melhor. Não podia prever que a empresa iria à falência. Não me culpe por algo que não está sob meu controle. A discussão se transformou em acusações e ressentimentos, deixando Milena sentindo-se completamente desamparada.
Ela mal conseguia reconhecer o irmão que sempre esteve ao seu lado, a apoiando em tempos difíceis. Sem mais palavras para dizer, Milena se retirou para o quarto, desejando apenas escapar da realidade por um momento. Ela se deitou na cama, tentando encontrar conforto no escuro, enquanto as palavras amargas de Gustavo ecoavam em sua mente. 1 mês e meio se passou desde a perda do emprego de Milena, e a situação para ela e Gustavo só piorava. Apesar dos esforços incansáveis na busca por trabalho, nenhum deles conseguiu encontrar uma oportunidade. A desesperança começava a se instalar em seus corações enquanto a angústia de não poder pagar as despesas básicas aumentava a cada dia. A aproximação do 2º mês de aluguel atrasado trouxe uma ameaça iminente de despejo. O senhorio deixou claro que não toleraria mais atrasos e que eles seriam obrigados a deixar o apartamento se não pagassem a dívida pendente. Além da pressão do aluguel, a falta de dinheiro também afetava a qualidade de vida deles. Eles estavam comendo cada vez pior, cortando gastos ao máximo para tentar economizar o pouco que tinham. As refeições escassas e desbalanceadas se tornaram a nova norma de economia, os deixando constantemente famintos e fracos. Milena estava deitada em sua cama, exausta após mais um dia infrutífero de busca por trabalho. O peso do desespero e da incerteza pesava em seus ombros, a deixando à beira do desespero. Envolta em seus pensamentos, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez fosse melhor admitir a derrota e voltar à casa dos tios, implorar por perdão e abrigo. Antes que pudesse dar voz a esses pensamentos, uma batida na porta a fez erguer a cabeça. Ela se levantou, indo até a porta com passos lentos e cansados. Ao abrir, seus olhos encontraram Gustavo ao lado de um homem de aparência estranha, desconhecida para ela. Antes que Milena pudesse dizer qualquer coisa, Gustavo proferiu apenas 2 palavras geladas. Pode levar. Antes que ela pudesse reagir, o homem estranho cobriu sua cabeça com um saco, mergulhando-a na escuridão. Milena tentou gritar, tentou lutar, mas suas tentativas foram em vão. Outro par de mãos apareceu, ajudando o primeiro homem a carregá-la para fora do apartamento. A sensação de desorientação e terror a envolveu enquanto ela era arrastada para fora de seu lar, sem entender o que estava acontecendo. Ela ouviu o som distante da porta se fechando e o ruído dos passos apressados do lado de fora. Quando finalmente removeram o saco de sua cabeça, Milena encontrou-se em um carro desconhecido, com os 2 estranhos. Sua visão embaçada começou a clarear lentamente, revelando uma cena que a deixou sem fala. Pela janela, viu Gustavo recebendo uma grande quantia de dinheiro de um homem sinistro. Seu coração afundou enquanto a verdade se instalava em sua mente. Seu próprio irmão a havia traído, vendendo-a por dinheiro. Milena tentou se soltar, mas estava amarrada. Ela gritou por Gustavo, suas palavras se perdendo no ar, enquanto ele desaparecia correndo em direção à favela, deixando-a para trás em um mar de desespero e traição. O carro começou a se mover, levando Milena a uma direção desconhecida, enquanto ela sentia o coração acelerar de puro terror. Ela tentou desesperadamente obter respostas dos 2 criminosos que a mantinham cativa, perguntando para onde estavam indo, mas só recebeu ordens ríspidas para ficar quieta. De repente, 2 viaturas da polícia surgiram, cercando o veículo. Os criminosos, inicialmente tentando fugir, foram rapidamente dominados pelas autoridades. Uma moradora do prédio, que havia testemunhado a cena, ligou para a polícia, e felizmente, algumas viaturas estavam nas proximidades, respondendo prontamente a uma outra chamada. Milena estava completamente atordoada e assustada, mas foi acalmada por uma policial gentil que a ajudou a sair do carro e a levou para um local seguro. O alívio inundou seu corpo quando ela percebeu que estava a salvo, pelo menos por enquanto. Mais tarde, após prestar depoimento na delegacia, Milena descobriu que não apenas os 2 criminosos que a sequestraram foram presos, mas também seu próprio irmão, Gustavo. Milena decidiu visitar seu irmão na prisão, esperando encontrar nele alguma centelha de arrependimento ou remorso. No entanto, o que encontrou foi uma pessoa irreconhecível. Gustavo havia se tornado um homem amargo e ressentido, atribuindo a culpa de suas ações a todos, menos a si. Ele a confrontou com palavras cruéis, dizendo que não tinha tido escolha e que a culpa era toda dela. Milena ficou chocada e desapontada com a falta de responsabilidade e empatia de seu irmão. Cansada de discutir com Gustavo e incapaz de suportar a dor da traição, Milena decidiu seguir em frente com sua vida. Ela pegou o pouco dinheiro que lhe restava e deixou a cidade, voltando para o lugar de onde vieram. A pequena cidade do interior.
Ao chegar à casa de seus tios, Milena foi recebida de braços abertos, muito diferente do que ela esperava. Até mesmo seu tio Marcos, conhecido por sua dureza, mostrou compaixão e acolhimento. Milena decidiu então revelar toda a verdade sobre o que havia acontecido, mesmo sabendo que seria difícil de acreditar. Seus tios acreditaram em sua história e a apoiaram. Com o amor e o apoio deles, Milena começou a cicatrizar as feridas da traição e da decepção. Levou meses de dor e reflexão, mas finalmente ela encontrou a paz dentro de si mesma. Decidiu que não precisava fugir de sua história ou de suas raízes. Ela construiria sua vida ali mesmo, naquela cidade, ao lado de seus tios. Em sua opinião, qual foi o motivo que levou Gustavo a se tornar o que ele se tornou, a ponto de vender a própria irmã? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.